Arte, a voz do universo. Arte, decifra-me ou devoro-te. Vivemos no tempo e espaço, provedor de todas as nossas necessidades, portanto, nossas vidas. É preciso valorizar o tempo, buscar a real compreensão dessa divindade. Cronos que se faz presente por todo o viver, onde transitamos ora consciente, ora inconsciente, entre ações físicas, mentais, autômatas ou espontâneas. Tempo e espaço abrigando a matéria, mente, espírito e alma em constante transformação. O dia tem 24 horas. 24 horas. 24. Destas, utilizamos em média 8 horas com os nossos sonhos inconscientes e 16 horas com o viver consciente. O livre-arbítrio é o termo. Transitamos nas nossas ações mentais o tempo todo. Todo o tempo. Orai e vigiai significa pensar, sentir, falar. Sustentabilidade, preservação das espécies, justiça social, tolerância, preservação e distribuição de recursos naturais, cuidar do planeta. Agora é chique. Por mais nobre que tudo isso possa parecer, todos esses congressos, todos esses esforços, toda essa politicagem é o insumo que poderá ou não marcar o momento mais importante do universo, o nascimento do amor, previsto por Cristo. Hoje vemos em parte como por espelho. Aí então veremos face a face. Em parte vemos, em parte profetizamos. Então conheceremos assim como sou conhecido. Compilação Bíblica de Coríntios, capítulo 13, gravada pela Legião Urbana na voz de Renato Russo. Para que tal mudança aconteça, é necessário neutralizar algumas forças que ainda controlam o mundo. É hora de uma releitura, buscar uma nova interpretação dos escritos sagrados de todos os segmentos religiosos, adequando-os a novas descobertas científicas. Os recursos econômicos são uma criação do universo, dos povos em geral como um todo, que precisam ter acesso de acordo com suas necessidades. Tal nascimento vem sendo aos poucos coroado com os avanços culturais e tecnológicos, econômicos, numa sociedade que avança cega, com a visão turvada pela presunção, cobiça, vaidade, orgulho, que precisam morrer para dar lugar ao amor verdadeiro. Decifra-me ou devoro-te. Esta frase vem norteando os ensinamentos gregos. O que isso quer dizer? O que isso significa? Havia uma maldição sobre Laio e Jocasta, que dizia que quando eles tivessem um filho, esse filho iria coabitar com a própria mãe e matar o próprio pai. E quando Jocasta ficou grávida, teve a criança, foi dada para um caçador que a matasse. O caçador levou a criança até o meio da floresta, sem coragem de matar a criança, amarrou-a numa árvore. E naquele momento ia passando um casal que achou que era um presente dos deuses. E pegou essa criança e criou como se fosse filho deles mesmos. E a criança cresceu, sem esquecer que ela tinha um destino traçado. O destino de matar o próprio pai e coabitar com a própria mãe. Édipo cresceu numa cidade vizinha e um dia, entre os amigos, apareceu o oráculo de Apolo. Alguns também, em algumas traduções, chamam de Tiresias, o sábio que andava pela Grécia. E aí, ele foi tirar a sorte e o oráculo disse a ele: você matará seu pai e coabitará com a sua própria mãe. Ele nunca faria isso. Ficou revoltado, saiu, ficou muito perturbado com aquela revelação, pegou suas coisas sem avisar nada para os pais e saiu em fuga, com medo que uma loucura pudesse vir a sobrecair sobre si e ele viesse a fazer aquilo que estava destinado. No meio do caminho, adormeceu
e acordou sendo chutado por um homem que dizia: acorda, sai do caminho que o meu rei quer passar. Ele, muito contrariado por ser acordado daquela forma, travou uma luta com esse soldado e o matou. Eis que de repente veio o senhor daquele soldado e ali Édipo, na defesa, conseguiu lograr êxito ali, venceu mais um opositor que deixou ali na beira da estrada sem nenhum remorso, até porque estava defendendo a própria vida. E seguiu a caminho de Tebas. Chegando em Tebas, havia-se uma grande comoção na população, pois havia uma esfinge, esse ser mitológico com cabeça de mulher e corpo de leão, e disseram que ela lançava sempre um enigma que precisava de ser decifrado. E a pessoa que conseguisse decifrar o enigma da esfinge se tornaria o rei de Tebas. E ele aceitou o desafio. Édipo chegou diante da esfinge e a esfinge lançou-lhe o primeiro enigma. O que é que de manhã anda de 4, à tarde anda de 2 e à noite anda de 3 pernas? E Édipo, sem nenhuma dificuldade, falou: isso aí eu sei o que é. Isso é a idade do homem, que na sua tenra idade é como uma criança, anda de 4, no auge da sua saúde seria a tarde, que ele anda de 2 pernas, e na velhice seria a noite, que ele anda de 3 pernas, que ele usaria uma bengala para o auxiliar no caminhar. E ele acertou, e a esfinge até o parabenizou, mas ele tinha que decifrar 2 enigmas. E aí ele falou que poderia falar o segundo enigma. E o segundo enigma era: quem nasce de sua irmã, que a devora e a gera novamente? Ele falou: isso aí também é fácil. Isso é um dia que nasceu da noite, que o devorou e o gerou no dia seguinte. E a esfinge, vendo que ele tinha sido sábio, tinha conseguido decifrar o enigma, se jogou de um desfiladeiro e deu a Édipo o reino de Tebas. E assim Édipo se tornou o rei. No castelo, andando pelos corredores, estava ali Jocasta, uma mulher bonita, e seu marido não estava presente. Lá eu tinha saído numa viagem em busca de alguém que pudesse decifrar o enigma da esfinge. Devido à demora, à falta de notícias, considerou-se que lá eu havia morrido. Com isso, Édipo, admirador da beleza de Jocasta, toma como esposa e tem 3 filhos. E então o oráculo cai sobre Tebas, dizendo que precisaria descobrir quem era o assassino de Laio. Foi quando Édipo tomou consciência de que aquela pessoa que ele havia matado na estrada era seu próprio pai, e que a rainha que ele tinha desposado e tido 3 filhos era sua própria mãe. Não eram os pais que ele tinha nascido, que ele tinha sido criado, que ele tinha sempre tratado como seus genitores. O que essa história quer ensinar para a gente? Decifra-me ou devoro-te. Essa é a frase da esfinge. O que é necessário? Isso é uma grande obra de arte, onde os gregos queriam trazer para a população a necessidade que temos de decifrar o mundo em que vivemos. Ou você decifra o mundo, ou o mundo te devora. Qual seria o princípio deste conhecimento que precisamos adquirir para entender o mundo? Como já foi dito em outras edições, a arte é a concepção do novo. E tudo vem acontecendo no universo. O universo, como nós já mesmo podemos dizer, estamos aqui e fazemos parte de um ideal do universo. Os gregos, ensaístas, universalistas do destino, e os cristãos,
ensaístas do livre-arbítrio. Não podemos dizer que este ou aquele são mais corretos. Ambos têm razão. Estamos no mundo e o que acontece nesse universo com certeza faz parte dos planos do universo. Se você quiser dizer que é parte do plano de Deus, se você quer dizer que é parte dos planos de alguma entidade, nada mais, nada menos que o que está acontecendo no mundo está sendo guiado por uma inteligência superior, que nós podemos dizer que aos poucos vai se revelando ao homem. E o homem vai aos poucos decifrando. Conforme nós falamos em outras edições, o homem não falava. O homem não se expressava. E surgiu a arte. Consideramos que o tempo e o espaço são as duas grandes naturezas do universo. As duas existências inquestionáveis do universo. O espaço ele está dividido em micro, macro e quântico. E o tempo nós podemos dizer que temos o dia, que tem 24 horas, a semana que tem 7 dias, o ano que tem 365 dias e um quarto. Equivalente ao espaço físico, temos também o espaço metafísico. A sua mente é um espaço dentro de você. Se você perceber, você pode pensar em todos os planetas do universo, com uma simples imagem que você possa ter visto na televisão, num telescópio, ou mesmo olhando para o céu. O espaço é infinito. Então, se o espaço físico é infinito, o espaço metafísico, o espaço mental, é o quê? Uma vez eu estava na escola, tinham 2 garotos discutindo que o infinito, e tinha um outro garoto falando que ele ia no além, que o além do infinito. Caímos sempre nessa discussão. O próprio Stephen Hawking ele levantou essa questão, dizendo que o mundo teve o início através de um Big Bang, mas se o Big Bang aconteceu, o que havia fora o Big Bang? Ele disse que não havia tempo, nem espaço antes do Big Bang. O que não tem muito sentido, que não tem muita lógica, e depois ele veio a ele mesmo reconhecer que não era uma teoria que pudesse se fechar nisso. É necessário entender o tempo, é necessário entender o espaço. Temos o físico, que é regido pelas 4 leis da termodinâmica, temos as leis da atração, temos as leis elétricas, temos a matéria, temos os átomos, isso no espaço infinito físico. Tudo ocupa espaço. Quando se falou que não haviam átomos em algumas regiões do universo, no vácuo, em algumas regiões entre a Terra e a Lua, Paul Higgs disse que deveria haver alguma outra coisa. E ganhou em 2013 o Nobel por ter comprovado a existência do bóson, chamado bóson de Higgs. E ele só ganhou esse prêmio porque ficou comprovado a existência, a identificação no colisor de hadrons que identificou essa partícula minúscula que está está presente em todo o universo e que compõe o universo físico. Agora temos que entender também o universo metafísico. Estamos sempre diante de um pensamento. Dentro da nossa mente, Freud falou sobre consciência, subconsciente e inconsciente. Temos também os sentimentos, que seria uma alusão, uma equivalência às leis da termodinâmica, que temperam nossos pensamentos. Temos os sentimentos e temos as sensações. É necessário decifrar o sentimento, diferenciar sentimento de sensação. Sempre que alguém me questiona sobre isso, mas como eu vou diferenciar? Muitas pessoas, às vezes, elas estão ali na ansiedade, querendo um amor, querendo namorar, e ela vai lá e come um chocolate. Não tem como você suprir uma carência emocional com um chocolate. Não tem como
estarmos suprindo nossas necessidades emocionais com drogas, com remédios, com cigarros, isso vai gerar em você uma compulsão por algo que não vai levar você a uma solução. O artista do espaço é o artista que vê. O que investiga o espaço são nossos olhos. Sebastião Saramago fez um livro que foi dramatizado pelo Meirelles, chamado Ensaio sobre a Cegueira, onde ele mostra como o ser humano retrocederia se não tivesse a visão. Que grande fenômeno é enxergar. Por que o homem enxerga? Faz parte dos planos do universo. O artista visual é esse ser que educa sua visão. Visão de espaço. Se você quiser conhecer uma boa obra de arte, você vai sempre transitar ou entre o tempo ou entre o espaço. Mas, Caio, eu gosto de música e música não ocupa espaço, porque quando a música está tocando eu posso entrar em qualquer ambiente, a música continua lá e ela não ocupa espaço. Sim, mas ela ocupa tempo. O artista da música é esse ser que estuda e sente o tempo. Decifra-me ou devoro-te. Decifrar o tempo, criar um ritmo, ser preciso no ritmo, criar uma cadência, criar uma sintonia precisa. É isso que um músico numa orquestra faz. Quando eu ouço uma música, eu noto que a bateria é o coração que marca o ritmo da orquestra, que marca o ritmo da banda de rock, que marca o ritmo do Olodum. Eu não tenho ritmo. Já tentei tocar um monte de vezes, mas eu não tenho. Sou mais espaço mesmo, sou mais noção de espaço. Tenho mais facilidade para desenhar, tenho mais facilidade para até abstrair formas, mas para música não. Então, qual é o desafio? Qual é o grande desafio do homem? Estamos no universo em busca de entender tempo e entender espaço. Decifra-me ou devoro-te. Estamos aqui para aprender. O que é aprender? Aprender é a mudança das estruturas da mente. É preciso aprender, ler espaço. Você me pergunta, Caio, como eu leio espaço? Existe a forma de ler espaço. O espaço é constituído por formas. É como se lê um livro. Um livro está constituído por letras e palavras. Mas aí, o que eu preciso entender? Você precisa entender que você precisa entender letras e palavras. Do mesmo jeito, você tem que entender formas. Do mesmo jeito, na música, você tem que entender ritmo. E o conhecimento que você precisa é arte. A arte é a concepção do novo. O Marinetti, em 1911, fez o Manifesto Futurista, onde ele dizia: destrói as igrejas, acaba com toda a cultura, acaba com as escolas, as faculdades, porque o homem virou um vândalo. O homem é um vândalo. Inclusive, esse manifesto está bem na entrada da Ferrari. O movimento futurista ele é uma alusão à velocidade. Com a Revolução Industrial, a produção em massa, isso fez com que as pessoas começassem a correr atrás da produção. Um filme muito interessante é O Cão Andaluz, feito pelo Salvador Dalí, onde ele faz ali uma representação muito significativa, aflitiva. O filme começa com uma faca cortando um globo ocular no olho de uma mulher, mostrando como o mundo está castrando, como os conhecimentos antigos estão castrando. Por isso que o Marinetti falou, acabem com as igrejas. O próprio Jesus Cristo dizia que a tradição ela era interessante. Ouviste o que foi dito aos antigos, farás tal coisa, mas depois farás outra. Precisamos decifrar o universo, tirar do universo aquilo que é do homem e dar para o homem aquilo que é do universo. O que é do universo e o que é do homem?
O homem é egoísta, o homem é ambicioso, o homem é ganancioso, o homem quer controlar o próprio homem, quer fazer do homem escravo, quer condicionar a esposa, os filhos, seguir determinadas tradições. Mas o universo não. O universo quer que você absorva dele mesmo o conhecimento. O conhecimento é do universo. As leis da termodinâmica são leis que o ser humano passou a ter compreensão. A lei da gravidade são leis do universo. Isso você precisa ter conhecimento. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no próprio homem. Não podemos confiar nas pessoalidades humanas, mas sim na impessoalidade do universo. Ver o conhecimento, adquirir conhecimento e mudar as estruturas da mente. Demolir o antigo para construir o novo. Poxa, Caio, mas então você me fala... É uma das coisas muito curiosas, né? Poxa, eu vou demolir a cidade de São Paulo para construir uma cidade nova? O certo é conservar o antigo para fazer o novo em outro lugar. Mas na mente não dá. Na mente a coisa funciona diferente. Portanto, se você quer aprender arte, você vai ter que fazer o seguinte. Tudo aquilo que você pensava sobre arte, você apaga, deleta. Porque você não construiu uma informação consistente sobre o que venha a ser arte. Você não tem dentro de você, no seu imaginário, um conjunto de informações que te possibilita definir, decidir, olha, ter uma postura e falar, olha, a arte é isso. Por isso que o Marinetti fez essa declaração no movimento futurista, demolir o antigo para construir o novo. Na verdade, demolir pensamentos antigos, demolir ideias antigas, conceitos antigos, para que possa vir o novo. Eu comparo normalmente a história de um vamos dizer que você mora numa casa, num barraco de madeira, e você quer fazer uma casa de alvenaria. O que é necessário fazer? Dá para fazer uma laje em cima de um barraco de madeira? Não, você tem que demolir o barraco de madeira para poder fazer nova fundação e poder colocar uma laje. E fazer uma casa de alvenaria resistente. Temos essas histórias nos Três Porquinhos. Um fez a casa de palha, outro fez a casa de madeira, outro fez a casa de alvenaria, e aquela que durou, aquela que resistiu. A mente é o tempo todo comparada a uma edificação. Na Bíblia é chamado de igreja, um templo do Senhor, o templo de Deus, e essa construção que nós estamos fazendo são as informações que estamos colocando no nosso tempo, que estão construindo o nosso universo. Eu dou muita aula de desenho. No primeiro dia de aula eu falo para o aluno, eu faço essa pergunta, você sabe desenhar? Não, eu gosto de desenhar, eu acho bacana desenhar, agora eu faço a pergunta para ele, o que é desenhar? Ele não sabe responder. Eu te pergunto, o que é desenhar? E já te respondo, desenhar é ler e representar formas reais ou imaginárias. Ler e representar formas. Mas, Caio, como eu vou ler formas se eu não tenho uma didática que tenha me ensinado a ler formas? Então você precisa aprender. Uma pessoa que não sabe ler e escrever é classificada como analfabeta, certo? Uma pessoa que não sabe desenhar é o quê? Eu costumo nomear como um analfagráfico. Uma pessoa que não sabe desenhar. Só que ninguém fica constrangido por não saber desenhar. E uma pessoa que não sabe música, não tem ritmo, chega atrasado em todos os lugares. É um analfacrônico. Ele não sabe respeitar o tempo, não sabe fazer leitura de tempo como um músico. Decifra-me ou devoro-te. O que é necessário? Aprender. E o que é aprender? Mudança das estruturas da mente. Demolir o antigo para construir o novo. Como se demole o antigo? Esquece tudo aquilo que você acha que é arte e constrói-se o novo. Tudo aquilo que você vê no mundo tem a mesma representação, o mesmo significado na sua essência, no seu início, na sua formação.
precisamos aprender a buscar o princípio das coisas para poder entender o motivo por que elas existem. A primeira planta, o primeiro animal, a primeira obra de arte, a primeira palavra. Logo depois que o homem fez o primeiro objeto de arte, que nós falamos que é a faca, por anos o homem foi desenvolvendo, por séculos foi desenvolvendo diversos objetos, até que ele começou a falar, dar nome às coisas. E a fala é arte também. Conforme nós já falamos em uma outra gravação, o chinês criou toda uma organização idiomática, o francês, o alemão, o chinês, em Portugal, a língua portuguesa, a língua inglesa. Os povos inventaram suas línguas. E isso é arte. Por que é arte? Porque é artifício humano. Podemos saber. Não adianta saber. Temos que nos apropriarmos do saber. O saber está na natureza. O saber está no universo. Você pode conhecer todos os princípios, mas se você não entender, não adianta. Precisa. As pessoas sabem citar Fibonacci, a sequência de Fibonacci, sabem citar uma porção de gráficos da teoria do caos, mas tem que entender, não adianta saber citar. Porque nós estamos sendo como um jornalista, como um William Bonner na Rede Globo falando de uma notícia. Ele tem um teleprompter à frente dele e ele está falando, ele está dizendo, ele não está entendendo ali muitas das notícias que ele está dando. Ele recebe uma ordem e ele tem que ler. Ele lê bem, ele tem uma desenvoltura, ele tem uma habilidade, é um talentoso artista da oratória. E recebemos uma mensagem, às vezes ele leu tantas coisas e nem lembra o que foi que ele leu. Porque ele não tem esse comprometimento com o aprendizado daquilo que ele está veiculando de informação. Mas no pessoal nós precisamos de nos apropriarmos, demolirmos. O que é desenhar? O que é o desenho? O que é o design? O que é a estética? O que é a ética? O que é o conceito? O que é a ciência e o que é a tecnologia? E nos apropriarmos desses conhecimentos. Aqueles que nos interessam, nos aprofundarmos nesses conhecimentos e realizarmos aquilo que é necessário ser realizado. E no momento em que você tomar conhecimento, você mudar a estrutura da sua mente, isso fica tão natural, fica tão espontâneo, que você começa a viver uma vida de arte, uma vida de realização, uma vida de satisfação com a sua própria existência. Portanto, se você quer decifrar o universo para não ser devorado por ele, é necessário aprender. E aprender é a mudança nas estruturas da mente. Portanto, se você não tem definido o conceito do que vem a ser arte de fato, é necessário iniciarmos a construção definitiva desse conceito, que é a base fundamental de toda civilização. O aprendizado não acontece sem demolir as antigas estruturas da mente, condicionada, limitada. É necessário conceber o novo. E arte é a concepção do novo.